Se Bolsonaro tivesse feito 10% do que ele prometeu e houvesse um choque de legalidade, pelo menos no nível do que El Salvador promoveu nos anos que Bolsonaro foi presidente, haveria mais ou menos o narcotráfico, 90% menos. O narcotráfico foi eliminado em El Salvador. E se ele não foi eliminado, a culpa é de quem? De quem prometeu e não fez. Quem prometeu lei e ordem, chegou lá e abriu as pernas. Como disse o Nando Moura, não é isso? Como é o capitão que disse que ia comandar o navio e deu o cu ao pirata, não é isso? Não é essa a comparação que o Nando Moura fez? Pois é, Bolsonaro prometeu proteger a família e destruiu a família. A família dele não, mas a família dos outros sim. Bolsonaro prometeu atacar a lei e ordem, nunca houve mais impunidade e inclusive expurgos contra opositores no governo dele. Bolsonaro disse que não e que ia combater o comunismo e o progressismo. Ele promoveu o comunismo e o progressismo sem precedentes. Se Lula diz, você é meu inimigo, você vem em minha casa, eu lhe mato, ele tá lhe enfrentando como homem, não é isso? O PT, nos cadernos do PT, deixou claro por décadas o que eles queriam, o que eles iam fazer, não é isso? Como o Mein Kampf lá, o cara disse que ia fazer, tava escrito lá. Bolsonaro fez o oposto do que disse que ia fazer. Tá, você fala que o Bolsonaro destruiu a família, mas aonde? Pera, ele pediu os 30 segundos. Vai lá. Terminou seus 30? É que agora tá no debate. Não, pode meter bronca, vai ser cronometrar, agora pode meter. Você quer um minuto, quer o dobro, bote pra fuder, vai. Eu dou um minuto, vai, bote pra fuder. Desce o cacete, vai. Não, você assistiu minha conversa com o Cogos? Sobre se Bolsonaro era o normal cadela do PT? Se alguém tiver alguma dúvida, vai lá. Tá eu e Cogos, a gente debateu bonitinho, né? 15 minutos pra cada um, depois 10, depois 5 no canal do professor Alexandre Costa, você conhece, no Nova Ordem Mundial. Foi o terceiro livro que lançou. Porra. Se vocês quiserem, tem um debate de 2 horas meu com o Cogos sobre isso. Foi o terceiro livro que lançou, Alexandre. Bem, eu não tenho o que falar com o Renato. Vou falar com quem tá nos assistindo. Quando o Renato faz essas falsas analogias, por exemplo, quando ele faz falsa equivalência dizendo que o Bolsonaro promoveu o narcotráfico, destruiu a família, etc, ele empilha várias falácias, uma atrás da outra, quando fica humanamente impossível de fazer uma a uma. Se você pegar uma, como é o caso do narcotráfico, ela se desfaz por completo. Agora eu vou voltar ao que eu estava dizendo antes, com relação ao Bolsonaro. Qual foi o problema do Bolsonaro? E eu morei com o professor Olavo nos 2 últimos anos de vida dele. Quando ele gravou aquele vídeo, eu estava na casa dele. O que aconteceu com o Bolsonaro que a direita brasileira ainda não entendeu? O Brasil é um país paternalista. Que é o problema do Renato, ele quer o Bolsonaro como papai, fazendo tudo para ele. O problema do Brasil é que cada um tem que fazer a sua parte. O Brasil não tem uma estrutura política, partidária, conservadora, seja lá o que for, estruturada e hierarquizada, como os comunistas sempre fizeram. A estrutura dos comunistas é a seguinte: o Oswaldo Peralva, por exemplo, quando ele foi para Moscou, ter 3 anos de formação, ficou só 1 ano e meio, ele era o número 2 do Partido Comunista, eles tiveram formação sobre cada detalhe do que deveria ser feito para a atuação dos comunistas no Brasil, inclusive com promessa de entrega de armas pela Rússia no Brasil. Isso está no livro do Oswaldo Peralva, o livro O Retrato. O Brasil tem isso na direita? Não. O Brasil elegeu o presidente Bolsonaro. Ele, com as suas intenções boas, quis fazer muita coisa. Quando, de repente, ele se viu sozinho. O Bolsonaro tinha 3 bases de apoio. 3 bases de apoio. A base de apoio militar, a base de apoio econômica, que é aquela galera liberal, e uma base muito pequena de alunos do professor Olavo de Carvalho. Muito pequena. À medida em que a imprensa bateu as primeiras matérias, janeiro de 2019, a imprensa bateu tudo o que podia e não podia nos apoiadores do presidente Bolsonaro que estavam dentro do governo, que eram alunos do professor Olavo de Carvalho. E o professor Olavo de Carvalho falou: saiam daí, saiam do governo, o trabalho de vocês não é no governo. O professor Olavo deixou isso bem claro. O que sobrou para o Bolsonaro de estrutura hierárquica e organizada era a estrutura financeira, que você pode colocar aqui o agro e os liberais, né? Guedes e o pessoal do agro, e a ala militar. E qual é o problema dessas 2 alas? Nenhuma delas é conservadora nem de direita. Nenhuma das duas. Nem a ala liberal e do agro, porque o agro vai falar pro pessoal do agro aí que eles têm que lutar contra o Partido Comunista Chinês. Nenhum deles vai querer, porque os contratos deles são todos com o Partido Comunista Chinês, eles estão sorrindo de uma orelha a outra. Eles estão meio chateadinhos com algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, mas eles não param de vender nada pra China. Todo o agro brasileiro. Todo. A estrutura liberal. Nenhum deles quer parar de ter business com a China. Ninguém, nem Guedes, nem ninguém. Ninguém da ala liberal quer parar de ter business com a China. E a estrutura militar, ela há muito tempo, ela é aquele nacional-socialismo. Ela é nacionalista, mas ela é estatista, ela não tem um pensamento conservador. Porque vamos lembrar, quem é que tirou Carlos Lacerda do campo político? Quem é que varreu Carlos Lacerda para debaixo do tapete? Foram os militares. Os militares é que correram atrás dos conservadores para poder limá-los de qualquer ação política que eles pudessem ter.
O Brasil só voltou a falar de conservadorismo pós-Carlos Lacerda com o professor Olavo de Carvalho no Trout Speak. Porque o PFL não falava de conservadorismo, tinha medinho, e depois, com o DEM, né, também não tinha coragem de assumir-se como um partido conservador. O que sobrou para o Bolsonaro? Sobrou para o Bolsonaro os militares que o traíram até o último segundo. O traíram mesmo, eu tenho provas disso. Eu tenho os nomes, eu falo isso em meus Como programas. Manso, então? Ele continuava sendo traído e dava. Eu você falar. Pode Porra, ficar mas você quietinho pediu um aí. minuto, já foram Não, 3, porra. Então Você pediu um minuto, foram 3, que porra é essa? Enfia no cu, enfia no cu o excesso. Enfia no cu o excesso de minutos. Você pediu um minuto, foram 3 já. No cu o excesso de minutos. Enfia no cu. Aí, os militares que têm uma formação completamente socialista, eles é que estavam ali na base do presidente Bolsonaro. Ou seja, de novo, ele foi entregue aos leões. E, de novo, toda a base do Bolsonaro quer isso pra ele. O que eu acho um absurdo. Ninguém quer fazer base conservadora, hierárquica e organizada, estruturada no Brasil. Porque se quisesse, não estava fazendo o que está fazendo hoje. Acreditando em política eleitoreira, acreditando que só manifestação pode resolver as coisas. Porque nós sabemos muito bem como foi a estrutura dos comunistas durante décadas. A eleição era a cereja do bolo, era a última coisa que eles estavam querendo. Eles faziam todo um trabalho até chegar às eleições. Como bem mencionou aqui o Renato, as nomeações. Você vai nomeando aqui, vai nomeando ali, você vai conseguindo criar toda uma estrutura dentro das universidades federais, dentro da estrutura do judiciário por indicação, etc. Você tem um trabalho de longa data até você chegar à presidência da República. Até você conseguir ser o chefe maior das Forças Armadas e poder fazer o que você quiser. Eu concordo com o Renato que, de fato, o Bolsonaro errou no 7 de setembro, errou em acreditar em Temer, errou em indicar Nunes, errou em indicar Mendonça, errou em indicar vários ministros, errou. Eu criticava isso lá em Brasília, com o estúdio do Terça Livre. Errou várias vezes. Agora, você pegar esses erros e começar a fazer falsa equivalência, você que está em casa me assistindo, pegar esses erros e colocar todos como uma falsa equivalência, é não ter um espelho para olhar a própria cara e entender que você tem medo e fica com o cu apertadinho se for o teu. Porque quando é no teu, você se protege. Como eu tô aqui nos Estados Unidos em exílio, porque o meu cu ficou com medo para proteger a minha família. Quem é que tá em todas as cidades tentando convencer o povo? Eu não tô dizendo que o Bolsonaro ele é estadista, que ele é sábio, que ele entende política. Eu não vejo o Bolsonaro dessa maneira. Não vejo. Agora, ninguém pode dizer que ele é um covardão que fica com o cu na mão, andando de cidade em cidade, sem nenhuma proteção, podendo levar um tiro a qualquer momento. Minutos antes do programa começar, qual era a notícia que eu tava noticiando aqui agora? Vocês sabem qual é? Qual era? Tentaram matar o Massal? Tentaram matar o Mas Pablo só que Marçal. isso aí que você tá falando não é verdade, porque hoje eu vi um cara segurando colete à prova de bala, abraçado no Bolsonaro. Não, mas eu queria que ele andasse de colete o tempo todo. Eu deveria de andar de colete aqui em Orlando. Eu deveria. Mas aqui em O Orlando tempo ninguém todo. quer fazer nada contigo, Não velho. sei, Pô, não mas você sei. acha que o brasileiro do Não Brasil sei. não pode vir aqui e Não fazer sei. o... querem, Sabe por quê? Olha só, sabe por quê? Porque existe uma mensagem vazada na Folha de São Paulo, onde alguém que trabalha com Alexandre de Moraes disse que queria mandar jagunços pra vir me pegar. Eu vou tratar isso como coisa engraçadinha? Sequestrar, né? Certo que eu vou encarar isso como haha, vou ficar rindo disso? Essa parte aí, tem alguns fatos que ele mencionou, que não, se eu fosse discutir especificamente as coisas que a Alan mencionou, que eu não concordo, eu ia fazer igual a ele, né? Pedir um minuto e falar um Não, eu montão. quero que você discute com ele Mas, mesmo e fala. agora, que você eu não concordou com acredito, ele. eu não acredito que Alan vir pra cá seja um ato de covardia, nem de fuga, nem de porra nenhuma. Nisso eu discordo pra caralho de Marçal. As pessoas que estão fazendo oposição aqui, estão renunciando ao networking. Precisa de coragem pra você largar o país. Eu sempre me perguntei porque o Felipe Martins não se picou, velho. Ele não sabia que ele ia se fuder. Ele saiu das redes sociais 1 ano antes de ser preso, não é isso? Você tem contato com esse cara? Não. Ele não sabia que ele ia ser preso, porra. Todo mundo sabia que ele ia ser preso, bicho. Rapaz, são tipos diferentes de coragem. Agora, você deixar o seu país, você também tá renunciando a muito. Todos vocês sabem disso aqui ou não? Hein?